A presença manifesta de Deus é poderosa para curar, para restaurar, para operar milagres, mas escute, também é poderosa para o juízo. Quando Deus visita com juízo é um perigo. Cuidado, em nome de Jesus, leve Deus a sério, leve a palavra de Deus a sério, não brinque com isso, seja prudente com as coisas de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém, aleluia. 1 de Crônicas, capítulo 13, do verso 12 ao verso 14. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Quantos podem dizer amém? Vamos orar mais uma vez pedindo para o Senhor falar conosco, amém, amados? Nosso Deus e nosso Pai, nós temos lido o texto da Tua Palavra, e nós te pedimos que a Tua Palavra venha sobre nós, que Tu estejas ministrando cada coração, falando com cada um aqui, pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, fala conosco, amém e amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Uma família abençoada pela presença, esse é o tema. Uma família abençoada pela presença. Nós estamos declarando que este ano é o ano da presença, o ano da presença de Deus no nosso meio. Mas pastor, o que tem a ver a arca? Porque o pastor leu aqui sobre a arca da aliança, né? Por isso Davi desistiu de trazer a arca da aliança para a cidade de Davi, para Jerusalém, né? O que tem a ver a arca com essa história toda? Primeiro, a arca representava a presença manifesta de Deus. A arca foi feita, foi construída, confeccionada lá no deserto. Quando eles saíram do Egito, estavam no deserto peregrinando, Deus deu um modelo para Moisés para construir a arca, para confeccionar a arca. Fizeram a arca, né? Você sabe, através da palavra, que dentro da arca tinha as tábuas da lei, a tábua da aliança, tinha também um vaso com o maná que Deus derramou lá no deserto, e tinha também a vara de Arão que floresceu dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus, a ação de Deus, Deus operando, né? A palavra de Deus. Lembra que dentro estavam as tábuas com os 10 mandamentos. Então a arca simbolizava, representava a presença de Deus, a presença manifesta no meio do povo. Mas o que é que aconteceu com a arca, pastor? Antes disso, antes desse acontecimento, desse dia, o que é que aconteceu? Vamos mexer na Bíblia, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11, vamos comigo, para a gente entender um pouco a história da arca, o que é que aconteceu com a arca. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11, houve uma guerra entre o Israel e os filisteus, e o povo de Israel, o exército de Israel foi para a guerra, e estavam perdendo a guerra. A guerra estava muito difícil, estava muito complicada, eles estavam perdendo a guerra, e 2 homens, filhos do sacerdote Eli, que estavam na frente da batalha, resolveram, como eles eram sacerdotes, decidiram trazer a arca da aliança para a guerra. Decidiram: vamos trazer a arca da aliança para a guerra, vamos trazer a arca, porque certamente se nós trouxermos a arca, nós venceremos a batalha. E o texto sagrado diz que eles levaram a arca, e é tão impressionante, que os filisteus, quando souberam que a arca tinha vindo, sabe o que eles disseram entre eles? Filisteus, agora nós precisamos lutar com mais força, porque a arca do Deus de Israel está no meio deles. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Aconteceu o pior, porque Deus não, a palavra do Senhor diz bem claro isso: Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus não faz com que a sua glória seja tratada de forma qualquer. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, viviam em pecado. Eu preguei aqui, não faz muito tempo, uma mensagem falando sobre eles, sobre o estado de vida deles, como eles se comportavam. Eles eram sacerdotes, mas não temiam ao Senhor, eles não serviam ao Senhor. Aliás, o texto de 1 Samuel diz que Deus estava tão injuriado com eles, que Deus queria matá-los, Deus queria destruí-los, mas eles pegam e misturam tudo. Ao invés de guerrearem uma guerra que já estava perdida praticamente, eles trazem a arca. E aí vem, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. E o verso 11: a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Presta atenção no que está acontecendo. No mesmo dia, os 2 filhos do sacerdote Eli morrem. E não apenas isso, o que foi o pior de tudo, quando levaram a notícia para Eli que Israel tinha perdido a batalha, levaram a notícia para Eli que os filhos dele tinham morrido. Até aí ele ficou perplexo, mas quando falaram para ele que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus, a palavra do Senhor diz que ele estava sentado e ele caiu para trás, caiu, quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. Então no mesmo dia morreram 3 sacerdotes, o pai Eli, Ofni e Finéias morreram no mesmo dia, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, amados? Porque a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer forma. E fica uma lição para nós: não tratemos a presença de Deus de qualquer forma. Deus está na tua casa, Deus está na sua casa, na sua vida. Então cuide desta presença, mantenha esta presença, viva de maneira que a presença de Deus se estabeleça na tua casa, não que ela se afaste da tua casa, não que ela se afaste de ti. E foi exatamente o que aconteceu. A arca foi levada, e naquele dia, quando a mensagem chegou, o texto diz que Eli morre, e a mulher de Finéias estava grávida, nos dias de dar à luz. Ela entrou em trabalho de parto, deu à luz a um filho, e quando ela foi morrendo, a parteira disse a ela: olha, você está tendo um filho, é um menino. E ela pôs o nome nele de Icabode, que quer dizer: foi-se a glória se foi, a glória de Deus se foi. Ei, querido, em nome de Jesus, nós podemos perder tudo nessa vida, menos a glória de Deus. Amém, amados? Menos a presença de Deus. Você pode perder tudo nessa vida. Tem tanta coisa que a gente perde e a gente pode recuperar. É verdade ou não é? Você pode perder a saúde e voltar a recuperar a saúde. Você pode perder o emprego e voltar a recuperar um melhor ainda. Você pode perder dinheiro por algum motivo, mas você pode voltar a recuperar. Mas a glória de Deus, essa nós nunca devemos perder. A presença de Deus nunca deve ser perdida. E naquele dia se foi a glória de Israel. Quantos crentes, quantas famílias estão vivendo hoje desta forma? Apenas têm o nome de que são cristãos, mas não vivem mais debaixo da glória, da nuvem da glória de Deus. A nuvem da presença de Deus se afastou da casa, a nuvem da presença de Deus não está mais lá. E a palavra do Senhor diz que quando a nuvem se levantava, Israel se levantava também para caminhar, mas infelizmente, muitas casas, a nuvem se levantou, foi embora e ninguém foi atrás. E ninguém foi caminhar atrás da nuvem, e agora estão vivendo sem a presença de Deus. E foi assim que aconteceu com Israel. Vem comigo, vamos andar um pouquinho para frente, capítulo 5 de 1 Samuel, capítulo 5, versículos 11 e 12. Os filisteus levam a arca para a terra deles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles acham que tomar a arca seria vencer o próprio Deus. Ei, Deus nunca, nós cantamos uma canção que diz isso, que é bíblica: Deus nunca é vencido. Amém, amados? Deus nunca é vencido, Ele jamais será vencido. Amém, amados? Tem uma outra canção que diz que Ele é um vencedor
invicto, ou seja, aquele que nunca perdeu, aleluia. A arca foi tomada, mas não Deus. A arca é um objeto, foi tomada, mas não Deus. Deus continuou no seu trono, Deus continuou no governo de todas as coisas. E aí vem o capítulo 5 de 1 Samuel, versículos 11 e 12, vem comigo, vamos ler, para a gente entender melhor o texto, entender melhor a história. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Meu Deus, eu fico impressionado com isso. Até os próprios filisteus entenderam isso. A arca tem que voltar para o lugar. Ei, amados, a presença de Deus tem que voltar para o lugar, tem que voltar para a nossa casa. Amém, amados? Através de como, pastor? Através das orações, através do louvor, da adoração, através de uma vida de comunhão com Ele, através de uma vida de gratidão a Deus. Para de viver dessa forma, para de viver afastado de Deus, para de viver distanciado, para de viver sem buscar a presença de Deus. A arca agora está entre os filisteus, mas eles não suportam mais, porque o texto diz que ela passou por 7 cidades dos filisteus, foi passando pelas cidades dos filisteus, e onde ela foi passando, ela foi causando estrago. O primeiro foi em Asdod, quando colocaram a arca no templo do deus Dagon, do deus dos filisteus. O texto sagrado diz que puseram a arca diante de uma estátua, diante de uma imagem do deus dos filisteus. E a palavra do Senhor diz que quando foi de manhã, no dia seguinte, quando abriram o templo, a palavra do Senhor diz que estava lá a imagem do Deus deles caída no chão. Estava lá caída no chão. E diante da arca, e ninguém tinha estado lá, a não ser a presença manifesta de Deus, porque onde estava a arca, ali estava a presença manifesta de Deus. Onde está o Espírito Santo, aí está a presença manifesta de Deus. Amém, amados? E eles pensaram, certamente foi uma coincidência, aconteceu alguma coisa, uma coincidência, de certo não calçaram direito o pé aqui de Dagon, vamos colocar ele de pé de novo. Colocaram ele de pé de novo, e passou mais uma noite a arca lá. No dia seguinte, quando eles abrem a porta do templo, lá está o Dagon de novo no chão, mas agora com a cabeça cortada e com os braços cortados. Ou seja, Deus estava falando: eu tiro o poder totalmente desse Deus. Esse Deus não tem poder nenhum, ele não vai ter cabeça nem braços, ele não pode nada. E aí se confirma aquilo que está escrito na palavra de Salmos: os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. É exatamente isso. Porque somente a presença manifesta de Deus é poderosa. Amém, amados? Para cuidar de cada um de nós, para abençoar a nossa casa, a nossa família. E os filisteus dizem: manda embora a arca, nós não queremos mais essa arca, manda embora, levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Escute isso, versículo 12: pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava sobre a cidade, a mão de Deus pesava sobre eles, porque eles levaram a arca do Senhor. A presença manifesta de Deus é poderosa para curar, para restaurar, para operar milagres, mas escute, também é poderosa para o juízo. Quando Deus visita com juízo, é um perigo. Cuidado, em nome de Jesus, leve Deus a sério, leve a palavra de Deus a sério, não brinque com isso, seja prudente com as coisas de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém, aleluia. Os filisteus são duramente feridos por Deus por causa da arca, e eles mandam embora, porque a arca não combina com a idolatria, a arca não combinava com o estilo de vida deles. A presença de Deus não combina com estilo de vida sem fé. A presença de Deus não combina. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que é sem fé é pecado. Aquilo que fazemos sem fé é pecado. A presença de Deus não combina, não dá certo. Deus não coabita com o pecado, com o mal. E lá estão os filisteus apavorados, desesperados.
mandar a arca de volta ao seu lugar. 1 Samuel, vem comigo, 1 Samuel capítulo 6, versículos 1 e 2, vamos lá, um pouquinho mais para frente, capítulo 6, versículos 1 e 2, quando já fazia 7 meses, que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos o que devemos mandá-la de volta, com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E lá está a arca, entre os filisteus durante 7 meses, e até os filisteus sabem que precisam mandar a arca embora. E olha aqui, uma coisa que a gente aprende, os filisteus mesmo falaram: mas a gente não pode mandar a arca vazia, a arca sem nada, a gente tem que mandar uma oferta, a gente tem que mandar um presente. Eu não vou ler todo o texto, porque senão fica muito longo, mas não sei se você não já leu, se você não leu, aprenda agora. Os adivinhos lá, os sacerdotes dos filisteus disseram: olha, vamos mandar, mas manda presente junto, manda um presente junto. E eles tinham sido atacados por pestes de ratos, e a palavra do Senhor diz que eles mandaram fazer ratos de ouro, para colocar junto da arca, não dentro, junto da arca, para devolver. E eles também tinham sido afetados por hemorroidas, por doenças, por tumores, e eles mandam fazer também tumores de ouro, e para colocar junto da arca, para levar de volta. Até os filisteus entendiam que não devia apresentar a arca sem nenhuma oferta, e muitas vezes nós não temos essa ideia, essa compreensão, não entendemos isso, não entendemos. Vamos trazer de volta a arca, mas nós não queremos a presença, mas nós não queremos fazer nada, nós não queremos dar nada, nós não damos nada do que é nosso. Até os filisteus compreenderam isso. Mandar a arca de volta para o seu lugar, precisava disso, precisava levar com presentes, para que Deus aplacasse a sua ira. E eles mandaram a arca, e eu declaro em nome de Jesus: traga de volta a presença de Deus para a sua casa, traga de volta a presença de Deus para o lugar exato, para o lugar dela. Vem comigo, 1 Samuel capítulo 7, vamos lá, 1 Samuel capítulo 7, para a gente entender. Eu estou discorrendo a história, para a gente compreender. 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2, os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. E lá vai a arca para a casa de um homem chamado Abinadab. E é interessante que os filisteus, quando foram mandar a arca de volta, eu só não contei esse detalhe, quando foram mandar, além dos presentes, eles inventaram um meio de levar a arca. Eles não iam levar a arca, eles estavam morrendo de medo da arca. A arca tinha derrubado o deus Dagon deles 2 vezes no templo. A arca tinha causado estrago entre eles estavam com medo da arca. O texto sagrado diz que os sacerdotes disseram assim: separem vacas que deram cria, mas separem os seus bezerros e coloquem a arca sobre um carro novo. Fizeram um carro de boi, um carro novo de boi, e colocaram vacas para puxar aquele carro. Era um carro de boi, mas era puxado por vaca, não era boi. É um carro de boi puxado por vacas, e eles colocam a arca com os presentes, e eles disseram o seguinte, olha só que interessante, eles disseram o seguinte: olha, vamos soltar essas vacas aqui no carregador. Se elas forem para a direção de Israel, é porque Deus está nesse negócio, porque o Deus de Israel está nesse negócio. Agora, se elas forem para outro lugar, então foi só uma coincidência, tudo que aconteceu com a gente, não tem nada a ver, pega ela de volta e acabou. Mas sabe o que o texto sagrado diz? Eu não vou ler tudo por causa do tempo. Sabe o que o texto sagrado diz? Que quando eles soltaram as vacas, elas foram mugindo na direção de Israel, aleluia. As vacas foram louvando ao Senhor, as vacas foram glorificando ao Senhor. Pastor, que absurdo o senhor está falando. Ei, amado, a palavra de Deus diz que a criação
Toda a criação louva ao Senhor, que um dia faz menção a outro dia, sem linguagem nem fala, da glória de Deus, amém, amados? Toda a criação, a palavra do Senhor diz que a criação geme, esperando o dia do Senhor, a expectativa do dia do Senhor, e lá estão aquelas vacas, levando o carro de boi, carregando a arca, e elas vão na direção de Kiriat Jearim, e lá chegando, eles pegam a arca e levam para a casa de um homem chamado Abinadab. E eu queria parar um pouquinho aqui na história, parar um pouquinho aqui. E a arca foi para a casa de Abinadab. Você pode pensar, que bênção, hein? Puxa vida, a arca na casa de um homem. Verdade, grande bênção. Grande bênção, pois trouxeram a arca para a casa dele. Eu disse: oh, que maravilha, a arca do Senhor vai ficar na minha casa, que bênção. E a arca ficou lá, queridos, sabe quanto tempo? 20 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, durante 20 anos. Versículo 2, capítulo 7 de 1 Samuel. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E sabe o que aconteceu? Na casa do Abinadab, porque a arca ficou lá durante 20 anos, sabe o que aconteceu? Nada. Como assim, pastor? Está escrito aqui no texto. Nada aconteceu. Durante 20 anos a arca ficou ali. Nada, nenhum milagre, nenhuma profecia, nada de novo aconteceu. Olha o versículo 2: e a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, com lamento. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e sabe o que aconteceu? Apenas lamentos, apenas lamentações, apenas reclamações, apenas injuriações, nada aconteceu. Sabe por quê, queridos? Porque a arca virou na casa de Abinadab algo comum. A presença de Deus não é comum, amém, amados? Não pode ser comum. Não torne comum aquilo que é de Deus. A arca ficou na casa de Abinadab, talvez como um móvel, talvez um móvel na sala, onde eles passavam em volta dela, e nem se importavam, que ali estava a presença manifesta de Deus, o símbolo da presença de Deus. A arca que entre os filisteus causou tanto estrago, agora na casa de Abinadab não causa nada, nem estrago e nem bênção, nada. Por quê? Porque se tornou algo comum. Quando a presença se torna comum, sem importância, o que sobra são lamentos, são lamentações, reclamações. Será que nós não temos vivido assim, queridos? Vivido só de reclamações? Eu tenho tomado um cuidado enorme, queridos, para não reclamar. Tenho me policiado para não reclamar, para ficar quieto, para não me mexer muito. Tomado um cuidado enorme, em meio às lutas, em meio às aflições. A arca foi levada, e ao invés de eles lamentarem ao Senhor, porque a arca estava fora do lugar, não, eram apenas reclamações. Ei, em nome de Jesus, se você se tornou um murmurador, quebra esse ciclo agora, em nome de Jesus. Ouve essa palavra e quebra esse ciclo. Para de murmurar, mas pastor, está tudo dando errado. Não murmure, não reclame, clame. É diferente de reclamar. Clame, ore ao Senhor, peça ao Senhor misericórdia, peça que Ele tenha misericórdia de você. A arca ficou na casa e nada aconteceu. A arca era só um objeto, apenas um objeto na casa de Abinadab. Mas aí vem o capítulo 13 de 1 Crônicas. Vamos lá? Primeiro livro de Crônicas,
Vem o capítulo 13 de primeiro livro de Crônicas, lá onde nós começamos. E aí, o fato da arca ficar 20 anos na casa de Abinadab e nada acontecer, se confirma com um acontecimento. Davi resolve buscar a arca na casa de Abinadab. Davi resolve buscar a arca, diz: eu vou buscar a arca, eu vou lá buscar a arca. E aí, aquilo vira um desastre. Por quê? Porque ninguém tinha compreendido ainda o que representava a arca do Senhor. Para eles a arca do Senhor ainda era um amuleto, como foi para Ofni e Finéias, um amuleto. Ei, a presença de Deus não é um amuleto, amém, amados? Você falar o sangue de Jesus tem poder, igual alguém fala Nossa Senhora, não vai mudar nada. Muitas vezes nós estamos tendo esse tipo de comportamento, usamos o nome santo do Senhor, usamos as coisas santas do Senhor como um amuleto, como alguém que bate na madeira 3 vezes. Misericórdia, misericórdia, cuidado com as coisas do Senhor. 1 Crônicas capítulo 13, versículos 3 e 4. Davi manda buscar a arca, mas antes disso, ele faz uma reunião. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Que bom isso, não? Puxa vida, que maravilha. Vamos trazer a arca de volta, é verdade, isso é bom trazer, vamos sim. Mas olha o que eles dizem aqui: pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Porque nós abandonamos a arca, porque nós não nos importamos, nós não nos importamos com a presença de Deus. Muitas vezes o crente está querendo só a bênção de Deus, mas não a presença. Lembra de Abraão, queridos, lembra de Abraão, esperando um filho, 20 anos esperando um filho, esperando para ter aquele filho, para receber um filho. E quando ele recebe a bênção, quando o filho nasce, e agora o filho tem aproximadamente 20 anos de idade, Deus vem e diz: oferece o teu filho em sacrifício, leva ele para o monte que eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer ele em holocausto. O que é que Abraão faz, querido? O que é que Abraão faz? Foge de Deus, faz igual Jonas. É para ir para Moriá? Eu vou lá para o outro lado então. Eu não sei qual é o outro lado, eu não conheço, não sou tão bom de geografia bíblica, mas eu vou para o lado oposto de Moriá. Vou para o outro lado então, não vou fugir de Deus, não vou apresentar o meu filho. É isso que Abraão faz, queridos. Não, Abraão vai oferecer o filho, sabe por quê? Porque para Abraão valia mais o que Deus era para ele, do que o que Deus podia dar para ele, amém, amados? Abraão valorizava mais o provedor do que a provisão. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário, nós queremos a provisão de Deus, mas estamos desprezando o provedor, não dando atenção. E eles estão dizendo aqui, eles assumem isso: pois nós não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E aí vem o verso 4, toda a assembleia concordou, todo mundo que estava na reunião concordou, disse: vamos trazer sim, vamos trazer de volta. E o texto ainda diz que além da assembleia, pois isso pareceu bom a todo o povo, pareceu bom para todo mundo, mas ninguém consultou a Deus. Eles estavam consultando só a vontade deles. A vontade era trazer a arca, mas ninguém consultou a Deus como trazer a arca. Como é que faz? Como traz a arca? E aí o texto não conta tudo, né? E por causa do tempo eu também não posso me deter, mas o texto não conta tudo. Mas certamente alguém perguntou: como que a arca chegou de volta? Alguém deve ter dito: os filisteus fizeram um carro de boi novinho. Olha que capricho, hein? Que capricho, colocaram umas vacas para puxar. Inclusive depois você lê o texto, as coitadas das vacas foram sacrificadas. O dia que a arca chegou, eles sacrificaram as vacas ao Senhor, né? em adoração ao Senhor. Mas certamente eles perguntaram: como os filisteus trouxeram a arca? Trouxeram num carro de boi. Sabe o que eles fizeram? Ao invés de consultar a palavra,
ao invés de consultar a lei de Moisés, porque na lei de Moisés tinha exatamente como a arca tinha que ser carregada. Desde que a arca foi confeccionada, tinha tudo lá, Josafá, como tinha que ser carregada a arca. Tinha que ser carregada pelos varões, não é varão homem, o varão homem também, mas eram 2 varas que atravessavam a arca, e tinha que ser colocada sobre os ombros dos sacerdotes. Mas como eles levam a arca? Num carro de boi novo, de novo. Só que agora eles não puseram vacas para puxar, eles puseram bois mesmo. E eles estão carregando a arca, e lá está 2 meninos que certamente correram em volta da arca, porque a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos, certamente Uzá e Aiô cresceram vendo a arca, 2 filhos de Abinadab cresceram vendo a arca, e no dia que a arca está sendo levada de volta, quem é que está à frente? Quem é que está levando a arca? Quem é que está lá levando a arca? Capítulo 13, versículo 7, vem comigo, capítulo 13 de 1 Crônicas, versículo 7, da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Os 2 meninos que cresceram achando que a arca era um utensílio apenas, que a arca era um objeto de decoração da casa apenas, não era a presença manifesta de Deus. Está lá aqueles 2 meninos andando na frente da arca, carregando a arca, sendo carregada, ao invés de nos ombros dos sacerdotes, sendo carregada num carroção. Não era esta forma. Ei, em nome de Jesus, eu quero ir para o final da palavra, antes de acabar, mas eu quero dizer isso para você, a forma também precisa ser observada, amém, amados? Salomão disse na sua palavra, o sábio conhece o tempo e o modo das coisas. Quem é sábio conhece o tempo de fazer as coisas e a forma de fazer as coisas, não é de qualquer jeito, porque é para Deus mesmo. Meu irmão, aquilo me angustiava. Já fui em igreja que abriu a oportunidade, quem quer cantar um louvor? Aí saiu uma pessoa lá do meio do povo, vem, pega o microfone e diz assim, eu não sei cantar, mas é para o Senhor mesmo, né? Já que é para o Senhor, né? É uma ideia de que Deus é obrigado a aceitar tudo que oferecemos. Deus é obrigado a aceitar tudo que nós oferecemos? Não, queridos. A forma e o modo tem tudo a ver. Eles tinham que fazer da forma certa, do jeito certo. Mas lá eles estão carregando. E aí, queridos? E aí, tudo que tinha para dar certo, deu tudo errado. Versículo 7. Lá está Uzá e Aiô. E aí eu fiquei lembrando, lá atrás, lá no deserto, 2 filhos de sacerdote foram oferecer fogo estranho diante do Senhor. Lembra disso, não? Lembra disso? 2 filhos de Arão foram oferecer fogo estranho. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Aquele fogo não vinha de Deus, aquilo não era uma coisa que Deus queria, Deus não estava contente com aquilo, Deus não estava satisfeito com aquilo. A Bíblia diz que Deus manda fogo do céu. Ei, eles eram sacerdotes, eles estavam ungidos, eles tinham óleo sobre o corpo. Você já viu botar óleo perto do fogo? O que acontece? O que acontece? Saiu fogo de Deus e consumiu aqueles dois. Porque eles estavam oferecendo algo que Deus não tinha pedido. Eles não estavam fazendo aquilo que Deus tinha pedido, eles estavam vivendo em pecado. Aliás, depois desse fato é relatado na lei que o sacerdote não podia usar bebida alcoólica. O texto não deixa bem claro isso, mas eu posso crer que inclusive isso, talvez Nadab e Abiú talvez tinham até bebido vinho antes de ir sacrificar, feito algo que não era da vontade de Deus, porque só depois deles mortos aparece esse texto, aparece essa compreensão. Talvez eles estavam vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, e foram tentar apresentar alguma coisa ao Senhor. Ei, em nome de Jesus, não viva de qualquer forma, viva de modo digno ao Senhor, amém, amados? Viva de modo digno de filho de Deus, de filha de Deus. E aí passa um pouco mais de tempo, eu já citei eles, parece coincidência, mas não é, né? Nadab e Abiú
morrem perante o Senhor. Depois, Ofni e Finéias morrem perante o Senhor, todos filhos de sacerdote. E agora, a Bíblia diz que quando o carroção de boi chega na eira de Nacon, eira é um lugar plano, igual esse púlpito, um lugar plano. Diz o texto que os bois tropeçaram. Como é que o boi ia tropeçar num lugar plano? Como que o boi tropeçou num lugar plano, se não Deus, eu já falei isso aqui, não tem problema nenhum em repetir. Eu fico imaginando o anjo de Deus assim lá, ó. O anjo de Deus assim lá, ó. O anjo de Deus pondo o pé para o boi tropeçar. O boi tropeça. A palavra do Senhor diz que o carroção balança, a arca escorrega, e Uzá vai lá e põe a mão na arca. Pastor, mas a intenção dele era boa, era segurar a arca, mas a palavra do Senhor diz que ninguém podia tocar na arca. Quando a arca chegou em Kiriat Jearim, não foi, Vitor? A arca chegou em Kiriat Jearim, o texto diz que 70 homens olharam para dentro da arca. Alguém abriu a tampa e olharam, 70 homens morreram na mesma hora. Morreram na mesma hora, porque transgrediram, porque tocaram na arca, não era para trocar, e Uzá agora também morre. E aí vem onde eu começo a palavra. Davi teve medo. Toda a festa que Davi organizou acabou num desastre. Todo o povo louvando, glorificando, todo mundo lá dizendo: ei, a arca está voltando. Não voltou, não voltou. Naquele dia a arca não voltou, por causa do modo filisteu. Deus não aprova o modo filisteu. Amém, amados? Qual é o modo que você cria seus filhos? Qual é o modelo que você cria os seus filhos? É o modelo filisteu? É o modelo de algum guru aí do mundo que diz: faça assim, assim, assado? Qual é a forma do teu casamento? É o modelo filisteu? Faça assim, assim, assado? Qual é a forma? Por favor, qual é a forma, queridos? Nós estamos no mês da família, a gente precisa falar disso. Quando estão comigo, diga amém, eu estou terminando. 1 Crônicas 13, verso 12, onde eu comecei. Então Davi teve medo. Davi teve medo. Foi quando a arca foi abençoar uma casa. Verso 13 de 1 Crônicas, verso 12 de 1 Crônicas 13. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E aí vem o verso 14. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por quanto tempo, queridos? Não foram 20 anos na casa de Abinadab? 20 anos e nada aconteceu. Mas na casa de Obed-edom a arca ficou 3 meses. E o Senhor fez o que, queridos? E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Aleluia, amém, amados? Porque Obed-edom era servo de Deus. Porque Obed-edom trouxe a arca para cá, trouxeram a arca para a casa dele, e ele deu o valor da arca, o valor correto da arca. A arca, a presença de Deus abençoou a casa dele. Eu declaro, eu profetizo, a arca de Deus, a presença de Deus abençoando a tua casa. E eu termino minha palavra, o pessoal do louvor pode vir. Em 1 Crônicas capítulo 26, do 4 ao 8, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é para fechar a mensagem. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Josadabe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo. Para só um pouco. Você vai ler as genealogias, nunca aparece isso aqui. Quem foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, nunca aparece isso aqui, mas aqui foi detalhe por detalhe, todos os filhos dele. E o verso 5 termina assim:
pois Deus havia abençoado Obed-edom. Aleluia. Seu filho Semaías, verso 6, seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai. Os filhos, os netos agora de Obed-edom também são líderes, pois eram homens capazes. Os netos de Obed-edom, os filhos, os netos, foram homens capazes. Verso 7, foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos foram capazes. E o verso 8, todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso, queridos? Toda a descendência de Obed-edom foi abençoada, porque ele recebeu a arca do Senhor com dignidade e honra, porque ele foi digno de receber a arca. Eu declaro, eu profetizo na tua vida, na tua casa, a arca da presença do Senhor, habitando ricamente na tua casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus, a presença do Senhor abençoando você, não somente você, mas toda a tua descendência, de Obed-edom, 62 descendentes, todos foram aptos para a obra do Senhor, todos serviram ao Senhor. Aleluia! Você pode fechar os seus olhos e orar pela tua casa, orar pela tua descendência. Abençoa a tua casa, abençoa a tua descendência. Nosso Deus e nosso Pai, nós declaramos, ó Pai, ó Deus, que nós queremos te servir e andar na tua presença. E assim como foi com a casa de Obed-edom, Senhor, todos sejam abençoados, toda a nossa descendência receba o teu sim e o teu amém, e que sejam visitados pelo poder da tua palavra, que sejam aptos para fazer a tua obra, andar no teu caminho, andar na tua verdade, Senhor, e servir-te de todo o coração. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus.